Olá pessoal da VegTV, eu sou Camila Cascais. Anteriormente eu estive na VegTV fazendo um vídeo de churrasco vegano e hoje eu vim fazer uma pizza vegana. Essa receita faz parte de um projeto que eu estou divulgando e que a VegTV está apoiando e está participando também. É uma ação em conjunta para divulgar e incentivar o consumo de produtos vegetarianos veganos. Agora a gente vai para a receita da massa da pizza. Por que eu vou fazer a massa primeiro? Porque ela vai ter um tempo de crescimento, né? O fermento é um fermento biológico, então ele vai criar vida, vai criar ar na minha massa e ele vai crescer. Aqui eu vou usar o farelo de trigo, é meia xícara de farelo de trigo. É flocos, tá? Aqui é a farinha de trigo branca, é uma xícara, e uma xícara de farinha de trigo integral. Aqui é uma colher de café de sal, sal marinho, e aqui são 3 colheres de açúcar demerara, que é um açúcar, ele é mais grosso que o cristal e mais escuro um pouquinho, e também ele é mais saudável. Aqui eu tenho 3 colheres de fermento fresco para pão, e aqui eu tenho 8 colheres de óleo, é óleo de soja. Primeiro eu vou misturar todos os secos. Aqui eu vou misturar todos os ingredientes secos. Eu não faço esponja na minha massa, que geralmente as pessoas fazem uma esponja com açúcar, o fermento, e aí deixa crescer. Eu prefiro já deixar crescer logo de primeira. Crio glúten na minha massa. Coloquei todos os secos. A única coisa que eu não coloquei foi o fermento, o óleo e as 2 xícaras de água morna que vão vir para mim misturar aqui na minha massa. Primeiro eu vou misturar todos os secos. Por que eu faço isso? Evita de você ter que ficar sovando a massa há muito tempo. Eu costumo deixar crescer só uma vez a massa. Eu sou filha de padeiro, então o meu pai não gostava de deixar o fermento 2 vidas, que fala 3 vidas, né? Que cresce várias vezes a massa. Eu prefiro que o fermento cresça aqui já. A probabilidade de dar errado é bem menor e eu não vou perder tudo isso daqui de ingrediente. Misturei bastante, ó. Com a ponta dos dedos, você vai misturando. Depois que eu misturei os secos, eu vou misturar os úmidos e líquidos, que é o fermento biológico, as 3 colheres de sopa, tá? Cada colher de sopa tem aproximadamente umas 5 gramas, depende, se você for encher muito uma colher de sopa, cuidado na hora de encher, porque aí em vez de você ter 10 gramas, você tem 15, 20 gramas do produto. E a ideia é ter 15 gramas de fermento aqui. Um tablete daqueles fermentos vendidos em mercados, dá. Vou esfarelar um pouquinho o fermento aqui na minha massa. Bom, aí eu estou misturando aqui a farinha com os dedos e estou esfarelando, ó. Uma coisa de dissolver mesmo as pedrinhas de fermento. Por que eu misturei assim tudo junto? Porque eu preciso fazer menos, aí eu não tenho que fazer tanta força, vai ficar sovando a minha massa, não vou sovar por tanto tempo, isso é mais prático, é mais rápido. Vou colocar o óleo de soja, tá? Busquem não usar o óleo de soja transgênico, porque faz mal para a saúde. O transgênico é aquele óleo que tem o Tzinho de transgênico. A gente não sabe que resultado isso vai dar ainda na nossa vida, nem no nosso organismo, nem na vida do planeta. Então a ideia é usar produtos que estão preocupados com o nosso futuro de uma certa forma. A proporção é... Aqui são 2 xícaras de água morna. Dependendo da farinha, do tempo, da sua mão, você vai precisar pôr menos ou mais água. Eu nunca dou o tanto de água correto, porque varia do tipo da farinha, se a farinha é mais seca, se a farinha tem mais umidade nela, eu vou usar menos água.
Isso é uma coisa de conhecer a farinha, né? Você tá com a farinha de trigo ali, principalmente a farinha de trigo branca. Ela tem umas que é mais escura, que é mais úmida. Farinha de trigo não é tudo igual. Se você pegar uma farinha de trigo de melhor qualidade, ela vai ter uma diferença de absorção de água, né? A farinha de trigo integral, ela já é mais integral, né? Ela tem mais fibras e tudo mais. Ela é mais saudável, porém ela não cria glúten que nem a farinha de trigo branca, que cria aquela cola rápida, né? E o que eu preciso aqui é criar glúten e ter um produto mais saudável. Então aí o que eu fiz, eu mesclei as farinhas e coloquei um pouquinho de farelo de trigo também, que é rico em fibras e tudo mais. Eu vou colocar, misturei aqui o óleo, virou uma farofa. Aquilo que era tudo seco já está úmido, ó. Quem quiser fazer isso na batedeira também pode, tá? Eu gosto de fazer com as mãos. Eu vou colocar, água morna, é aquela água de tomar banho, água morna mesmo, não queima a minha mão, não tá saindo fumaça, ó, se vocês repararem, é pouquíssima fumaça que sai da água, é só uma água morna. Eu coloco meia xícara e vou amassando aqui. Ela vai ficar bem papenta e tem que amassar até criar o glúten da farinha. Vai colocando aos poucos. Agora, essa massa tá bem úmida, né? Eu tô com dificuldade aqui de fazer ela na travessa. Eu vou passar ela para a mesa. Eu vou sovar ela que nem a forma tradicional, que é na mesa. Então o que eu vou fazer aqui? Ela tá bem úmida, ela ainda tá grudando na minha mão. Ela precisa de mais farinha de trigo aqui porque eu derrubei líquido demais nela. Então eu vou fazer o quê? Eu vou consertar a minha massa. Ela ainda tá boa, tá com textura. Eu vou enfarinhar a minha bancada e eu vou sovar ela aqui por um tempo até ela criar o glúten e ficar uma massa lisa, homogênea. Tá grudando na minha mão ainda. Tá começando a criar o glúten. Começa a colar, né? Pus bastante farinha e agora eu vou sovar a minha massa. Eu, como tenho minhas mãos pequenas, eu vou fazer como se eu estivesse empurrando o peso do meu corpo em cima da massa, aqui no meu punho. Tá vendo que ela já não tá colando tanto na minha mão. Mas ela ainda tá rasgando. A ideia é que ela estique. Ela fique que nem uma massinha escolar. Aí vai sovando. A ideia é que essa massa não fique tão seca, tá? Quando você for sovando, você vai sentir a umidade nas mãos da massa. Porém, ela vai descolando da mesa, ó, tá? Tô pegando toda a farinha aqui, ó, da minha mesa. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou deixar essa massa crescer e eu vou preparar os recheios. E enquanto ela cresce, porque ela tem que criar ar nela para ela ficar mais macia do que ela já está, ela vai dobrar de tamanho. Eu pus o fermento aqui. Aí eu já não sinto mais a farinha nem a fibra do trigo, ela já está, ó, tá vendo? Você vai apertando, ela tá que nem uma massinha mesmo. A ideia é limpar toda a farinha aqui da bancada, depois cobrir com um pano branco. Deixar num lugar quentinho, seco. Se você for pré-aquecer o seu forno, já tiver com todos os recheios prontos, pode deixar ela em cima do fogão, coberta, bem quentinha, que nem um neném. Que aí ela vai crescer. Ó, ela não está colando mais. Ela deu o ponto que eu queria. E a mesa não está mais enfarinhada.
Então ela não descola mais porque ela está empanada na farinha. Ela descola porque ela deu o ponto. Ela é uma massa menos... Ela não é tão lisa que nem a feita com farinha de trigo branca. Porém, é bem mais saudável do que só feita com farinha de trigo branca e um monte de outras coisas aqui. E ela fica bem bonita quando assada também. Aí eu fiz uma bola e ela vai crescer. Agora a gente vai partir para os molhos e para os recheios. Vou deixar tudo pronto enquanto minha massa cresce, só para montagem. Vou fazer agora o pesto de rúcula. A única coisa que difere esse molho do molho pesto original é a quantidade de... O pesto original ele só é feito de folha de manjericão, pinole, azeite extra virgem e aí vai parmesão. Aqui a gente faz um molho diferente. Aqui eu uso outras castanhas, castanha de caju. É um molho pesto brasileiro. Vai. Ele tem castanha do Pará. E aí eu fiz com um mix de castanha, azeite, manjericão e rúcula.